Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, tá, gente? Deixa um like, tá? Compartilhe, se inscreva no canal, né? Eu tô aí com a meta de conseguir 1.000 inscritos no meu canal, para depois eu começar a poder compartilhar lives de uma forma mais fácil, mais prática, tá? E é lógico que eu quero que vocês também deixem aí nos comentários os temas que vocês gostariam que nós, né, eu e Viviane, abordássemos. Essa playlist aqui, tá, são sobre temas que eu e ela conversamos, né, eu como professor, como educador, ela como psicóloga, dedicada ao desenvolvimento, né, ao crescimento das pessoas e ao resgate da saúde mental das pessoas. Nós conversamos muitos temas, né, tanto de forma pessoal como também de caráter científico, e a gente quer compartilhar isso com vocês, né? Essa nossa vida aí de 25 anos junto, crescendo e estudando juntos. Então, deixa o seu comentário aí para Vivitar, tá bom? Que é a junção dos nossos nomes, para a gente poder conversar e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês, joia? E qual é o tema de hoje? Olha, é um tema bem bacana. A gente tem visto assim, muitos profissionais procurando sobre esse tema, jovens, adolescentes, adultos, até pessoas maiores, né, mais experientes aí, estão procurando aprender sobre esse tema, para melhorar como pessoa, para resolver problemas internos dentro da sua família. Mas que tema é esse? Expansão de consciência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E vou direcionar essa pergunta para a Viviane. Seja bem-vinda, Viviane, e fica a pergunta: o que é expansão de consciência? Gratidão, Tarcísio, por mais uma vez estar aqui para a gente bater um papo, né, sobre assuntos que estão relacionados ao autoconhecimento e educação. Expansão de consciência é um tema que não é fácil a gente conceituar em poucas palavras, né? Mas para início de conversa, eu gosto sempre de classificar a questão da mente como algo separado de consciência, só para que fique mais didática, de forma didática, a gente possa compreender. Então, essa distinção da mente, aqui, né, eu sempre no meu trabalho de orientação terapêutica, eu faço essa distinção justamente para a pessoa entender que a mente, muitas vezes eu uso também o termo ego, tá? Ela é uma característica, é um recurso que nós temos, e a mente é tudo aquilo que nós pensamos que somos, tudo aquilo que nós acreditamos ser. Por exemplo, se eu for dizer quem sou eu, e eu disser que eu nasci em tal dia, em determinada cidade, e que eu sou filha de fulano e ciclano, quando eu começo a falar sobre mim, falando da minha história e da minha experiência, eu estou classificando a minha mente. Ou seja, eu gosto também de usar o termo computador como um exemplo, como uma metáfora, como se a gente fosse um computador. E consciência é algo que vai além disso. E aí nós precisamos conceituar também um outro assunto que está relacionado à multidimensionalidade. Já ouviu falar nesse termo, Tarcísio? Olha, eu tenho ouvido quando a gente começa a assistir, aí, inclusive no YouTube, algumas pessoas falando sobre multidimensões, né? Mas eu acho que a gente fica, na minha opinião, Viviane, parece que a gente fica meio preso naquela questão da tradição judaico-cristã de ser corpo e alma, chegam a dizer aí umas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, né? Mas parece que vem de uma outra linhagem aí filosófica, religiosa, que seria mais ao Oriente, que talvez não seja só isso, né? Que talvez a gente tenha outras dimensões desse ser que está aqui, que você está sentindo, né? Talvez eu esteja indo... O que você acha? Estou indo pelo caminho certo, hein? Sim, então esse termo multidimensionalidade, eu até gosto mais desse termo, mas nada mais é do que espiritualidade. Por que a gente deve tomar cuidado com o termo espiritualidade? Porque infelizmente ele já está muito impregnado de conceitos religiosos. E a ideia aqui não é trazer essas características religiosas, né? Mas entender que espiritualidade é um aspecto, é um jeito da gente entender o mundo
numa visão mais metafísica. Então, multidimensionalidade é justamente para a gente verificar que talvez não sejam só 3 dimensões, 4, 5, mas talvez muito mais do que a gente possa imaginar. Então, a partir do momento que eu delimito um aspecto meu como mente, eu entendo que muito do que eu estou vivendo, muito da forma como eu estou agindo, as ações, as decisões, eu estou tomando essas decisões ou agindo a partir da mente. Ou seja, a partir desse aparelho que seria como se fosse o meu computador programado, cheio de programas. A ideia de expansão de consciência passa pela necessidade de sair ou não ficar mais sob controle desses programas, ou seja, a minha história, tudo aquilo que eu fui condicionada que eu fui aprendendo ao longo da minha vida e condicionada a reagir conforme esses programas. Então, a expansão da consciência hoje vai ser só um início, gente, porque é tão profundo, talvez a gente possa depois aprofundar esse assunto. Está relacionado a uma visão que não só passa pelo aparelho psíquico cerebral, mas vai além disso, ou seja, envolve aspectos energéticos e quânticos. Né? Não tem como a gente também não trazer de alguma forma o conceito de física quântica, que daí é outra coisa que talvez fique para um outro vídeo, né, Tarcísio? Sim, interessante. Eu escuto muito uma frase, Viviane, quando você começa a falar de consciência, que parece que é algo muito mais amplo, inclusive que a gente participa, mas não está nem só no nosso corpo, como você estava dizendo, dessa questão de energia. E eu escuto muito essa frase assim, você está preso na sua mente, né? É mais ou menos nesse aspecto aí, essa frase? Exatamente. Quando a gente fala assim, a pessoa está presa na mente, ela está presa nesses padrões de condicionamento mental. Se a gente usar novamente a metáfora do computador, a gente pensa assim, o seu computador, o meu computador, ele tem programas instalados lá e ele só consegue ler determinados arquivos de acordo com os programas que ele tem. Se alguém vem e começa a trazer um determinado assunto que é totalmente diferente do que eu entendo, a minha mente não vai conceber esse assunto, ou ela vai rejeitar, ou ela vai entrar numa resistência, ou ela não tem condições de fazer a leitura desses dados, né? Então, a partir do momento que eu entendo que eu posso ter condições de melhorar os meus programas, de limpar programas antigos, né? Exemplo do computador, e trazer novos programas mais atualizados, eu vou ter condições de conceber novos conceitos, novas teorias a respeito da vida, do mundo, né? E aí não tem limite para a gente aprender, né? Então, isso é muito importante a gente entender, que inteligência humana, que a gente chama de QI, é um aspecto cerebral. Depois veio Daniel Goleman, né? E já trouxe o QE, a ideia de inteligência emocional. E agora nós temos também inteligência espiritual. Não é de agora, né, gente? Isso já é algo antigo, mas que, digamos assim, algo mais recente, a ideia de inteligência espiritual, que é essa concepção de vida, do mundo de forma mais ampla. Mas eu percebi um entrave, eu não sei se você enxerga isso, mas eu creio que um dos impeditivos, né, para esse crescimento aí da nossa expansão de consciência seria preconceito, né? Eu acho que a pessoa às vezes luta para manter esses programinhas ali antigos, ele quer se prender nisso, né? Ou vem pessoas que condenam também, né? Quando ele quer tirar programas antigos, né? Sim, pelo que eu tô te entendendo que você tá falando, Tarcísio, é dessa resistência que nós temos sobre as novas ideias que vão surgindo, né? E a gente fica preso, a gente quer ficar preso nos condicionamentos. Por quê? Porque a mente humana, ela tem um instinto de sobrevivência e tudo que é novo para a mente humana, ela tem uma tendência a rejeitar. Isso por uma questão até de evitar possíveis perigos. Então, o aparelho psíquico, enquanto o computador, metaforicamente falando, a princípio ele vai rejeitar. E é por isso que nós precisamos entender esse fenômeno do medo e da resistência que nós temos a situações novas, para então nós trabalharmos essa mente, esse aparelho, para preparar ele para receber novos programas, certo?
Então, nesse sentido, se eu já sei que eu vou resistir um assunto novo, eu já fico entendendo que pode ser que isso é momentâneo. Eu não preciso já fechar essa ideia de que aquilo não é bom para mim e virar as costas e não receber aquela nova informação. Então isso é muito importante, conhecer esse funcionamento cerebral. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Porque eu fico pensando justamente nessa questão, né, de preconceito mesmo, das pessoas terem preconceito do novo, né? Sim. Porque eu vou dar uma situação bem prática, vou pegar aqui a questão religiosa, né? Pessoas que têm uma concepção religiosa e aprendem X e Y, e quando você vem com o ensinamento Z, como que seria a expansão de consciência, que eu citei no início, né? Me parece que está muito linkado a essa filosofia oriental, né, indiana, chinesa, que foge a essa tradição judaico-cristã. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com essa dificuldade, desses preconceitos mesmo, né? Que está em casa, que está arraigado, essa coisa de que as religiões têm aquela obrigação de ensinar que isso é certo e acabou, se não tem uma expansão além daquilo, né? Sim. E como nós aqui do Ocidente, nós somos predominantemente cristãos, nós temos uma tendência a julgar, né, as visões, as filosofias mais orientais, e aí, queira ou não, nós vamos trazer conceitos mais orientais para esse entendimento de expansão de consciência, não tem como não. Mas é importante saber que se eu cresci num contexto que rejeita outras visões, outras religiões, isso vai ser um primeiro obstáculo para a expansão da consciência. Mas é interessante, Tarcísio, que até dentro das religiões, por pior que às vezes possa ser em algumas religiões quando elas são muito fechadas, ainda assim as religiões são um caminho para as pessoas aprofundarem na espiritualidade e conhecerem algo maior, conhecerem um pouco mais dessa ideia de Deus, não só dentro de um padrão, né, religioso. Então existe aqui um paradoxo, né? A mesma religião que pode fechar a mente humana em algumas situações em que a pessoa ela é elevada ou ela consegue experimentar estados espirituais, ela tem experiências espirituais, ela pode vir a ter um conhecimento intuitivo que leva ela a uma expansão de consciência. Não sei se deu para entender o paradoxo aqui. Sim, entendi. E eu gostaria de jogar uma pimenta nessa salada aí, né, nesse tempero, que é Nietzsche. O Nietzsche ele tem um comentário muito interessante quando ele faz uma crítica aos filósofos, mas eu acho que cabe muito bem aqui também a religiosos. Eu particularmente gosto de usar essa crítica do Nietzsche aos juristas também, que é a minha área de atuação, né? Que é o que ele chama de mumificação dos conceitos. Então, a realidade ela está aqui, naquele fluir, ela está passando a realidade aqui, né? Aquele ser aí de Heidegger, né? A coisa não fica parada, estanque ali, né? E aí o que o filósofo religioso faz? Ele vai lá e pega o conceito na hora de aprender e mumifica ele mata aquele conceito e fica com ele. E aí aquilo fica estanque, é só aquilo, né? O conceito parou da evolução. Então, e ele não percebe que ele que tem que estar indo, crescendo, né? Acompanhando esse fluir do conceito para ver, né? O conceito de Deus, o conceito de amor, o conceito de paz, os conceitos constitucionais, né? Os direitos, que eles estão nesse processo evolutivo, né? O cara pega, diz que é ele que é o dono do conceito. E é uma fonte de poder, inclusive, para os religiosos, né? Porque ele vai falar para a sociedade que ele é o detentor do conceito, de dizer, eu sei dizer para vocês o que é Deus e, consequentemente, eu sei dizer o que é certo e errado, né? Sim. Então, a sociedade realmente ela fica nesse dilema aí, né? Ela quer uma segurança, então algo que diga o que é certo e o que é errado, mas para isso ela acaba meio que matando o conceito, né? Impedindo que ele continue evoluindo e expandindo a sua consciência. Que daí atrapalha a própria expansão da consciência, né? E isso é um movimento anti-vida. Eu acho que a palavra nem é movimento, porque movimento é vida e vida é movimento, é algo que não para. E quando a pessoa ela traz um conceito e mumifica, né? Isso, é uma mumificação. Mumifica esse conceito, isso, ao meu ver, nem sei que palavra a gente poderia dar aqui, mas algo anti-vida, algo que realmente, ao meu ver, é um retrocesso à expansão de consciência.
Então, a partir do momento que a gente está sempre aprendendo e pensando que isso que eu aprendi há 1 minuto atrás, ele já pode estar diferente, e daqui a 1 minuto também vai estar se modificando, isso me deixa mais livre para expandir e sempre esperar de tudo, né? Se eu sempre estou aberta a esperar de tudo, eu estou com uma mente mais propícia para a expansão. Eu estou criando um terreno fértil, mentalmente falando, para a expansão da consciência. E sim, nós preparamos a mente para a expansão da consciência, principalmente quando nós sabemos que isso existe e criamos toda uma condição para nossa mente, sabendo que ela é um computador que precisa ser atualizado o tempo todo. Eu já, puxando o lado da biologia aí, na neurofisiologia, eu fico pensando muito nessa questão da plasticidade, né? Eu acho que aí tem essa questão energética que você estava falando, né? Do Kahneman, né? Isso, na verdade, mais, né, que o Kahneman é o David Hawkins. Hawkins, isso. E aí ele traz essa ideia dos níveis de consciência e traz também todo um aspecto de frequência, né? Ele calibrou níveis de consciência de acordo com as emoções. Mas assim, não quero sair só para, né, que você falou do Kahneman, ele trouxe a ideia das emoções, né, num nível mais neuronal e químico mesmo. Então, e é comprovado hoje essa plasticidade, né? Que você pode trabalhar com a sua mente e desenvolver. É notório em diversos estudos, né? Comparação de gêmeos, por exemplo, que ficaram num ambiente, tiveram um desenvolvimento intelectual, cognitivo, e outro gêmeo que ficou num outro ambiente teve um desenvolvimento diferente. Não estamos aqui para dizer qual que é melhor ou pior, né? Mas os desenvolvimentos são distintos. Então, quando você busca isso, realmente você vai ali nas extremidades dos seus neurônios, aumentar a ramificação desses neurônios numa determinada idade, e depois também você pode reforçar com a quantidade de neurotransmissor que é liberado, né? Tanto para a pessoa que é, vamos dizer assim, explosiva, como a pessoa que se controla mais, pessoa que, diante de uma situação, ele abre, né? Por exemplo, a gente percebe isso nos líderes, né? O líder, um gestor, por exemplo, de uma empresa, né? Vem um problema, ele não foca naquilo, ele foca no todo, né? Ele consegue ver tudo, né? Às vezes a pessoa está pensando ali no aspecto comercial, ele está pensando, sei lá no financeiro, no lanche, que tudo aquilo que influenciou aquela situação, né? Então eu penso muito nessa questão da plasticidade. E esse papo está muito legal, mas eu sei que alguns de vocês devem estar pensando na questão prática, né? Então vamos perguntar aqui para a Viviane. Viviane, na terapia, no dia a dia, isso é uma ferramenta de solução de problemas? Com certeza, na minha condução enquanto terapeuta, eu trago esse tema, de alguma forma eu tento estimular o cliente a ter pelo menos curiosidade sobre esse assunto. Por quê? Porque quanto mais ele consegue expandir o nível da sua consciência, menor é o seu sofrimento. Então, o interessante é saber que a gente não vem para terapia para diminuir os problemas. A gente deve buscar terapia, buscar autoconhecimento para diminuir, na verdade, a nossa sensibilidade à dor. Então, não é diminuir a nossa sensibilidade no sentido de não ter, né, empatia pelas pessoas, não é nada disso. É no sentido de conseguir ampliar da forma que você colocou agora, Tarcísio, ampliar a mente, ampliar a visão das coisas de tal forma que nós não ficamos tão presos no aspecto em si que nós estamos vivenciando ali relacionado à dor, né? Seja uma dificuldade financeira, seja um problema de relacionamento, às vezes a gente fica tão preso no problema, olhando o obstáculo, que nós não vemos tudo que está por trás disso e todo o aprendizado que a gente poderia estar retirando daquela situação. Então nós demoramos muito, às vezes, numa situação de sofrimento, justamente porque nós não aprendemos ainda a lição desse sofrimento. E se nós rapidamente fazemos essa ampliação de visão e nos deixamos, né, fluir mais, entramos no fluxo de vivenciar o melhor possível aquela experiência, mas a gente está expandindo a consciência e se aproveitando da própria expansão da consciência para diminuir o sofrimento. É um pouco filosófico, abstrato isso aqui, né? Eu tenho uma questão que eu já aprendi isso com você, inclusive, né, conversando.
daquela questão da temporalidade, né? Um dos traços da gente desenvolver essa expansão de consciência é não ficar olhando aquele probleminha ali na hora e sofrendo, né? Aquela coisa de você olhar e falar, peraí, daqui um mês, o que isso vai significar, né? Parece que é um exercício muito interessante, né? A outra pergunta que eu gosto de ensinar é o que mais isso significa, além daquilo que a gente está vendo? O que mais isso significa ou pode significar? Né? Porque uma das coisas mais difíceis para nós, né, enquanto ser humano, enquanto seres que estamos muito sendo direcionados pela mente, nós temos uma grande necessidade de controle das coisas. E quanto mais a gente quer ter controle, mais a gente perde o controle. Por quê? Porque nós estamos focados no problema. Então, sair do controle ou desapegar do controle é um caminho para entrar no fluxo da vida, acreditando que você não é só essa mente, né? Você está em unidade com tudo que existe. E esse é o top, né? É o máximo da expansão da consciência. Quanto maior o nível da consciência da pessoa, mais ela tem a sensação e ela tem a experiência de estar unida com tudo. A partir disso, ela não julga mais. Uma das características de alguém que está com um nível de consciência mais alto é a menor capacidade de julgar. Na capacidade, ela mais fica desapegada da vontade de julgar. E aí ela começa também a não classificar como bem, como mal, como pior, como melhor. Ela vê o fenômeno acontecendo e entende que aquele fenômeno está equilibrado, por mais que a mente não entenda que está, mas está. E eu queria dar uma pegada nesse tema que você acabou de abordar e que eu achei muito interessante, que é essa questão da relação, né, das pessoas que se relacionam com a gente. De pessoas que você fala, nossa, essa pessoa foi uma bênção na minha vida, é um anjo na minha vida. E ao mesmo tempo você tem aqueles karmas, né? Aquilo que você julga, aquelas pessoas que são más na sua vida, que te prejudicam, né? E eu percebo que aí tem um jeito muito interessante de lidar com isso, né? Que é esse olhar de cima, que seria a expansão de consciência, né? Não ficar pensando na maldade em si ou da pessoa como má, mas o que ele representa nesse fluir da vida. Exato. Né? Porque daí se você faz a pergunta o que mais isso significa, ou o que mais essa pessoa representa na minha vida, além de ser esse alguém que está me atormentando tanto, a pergunta é justamente assim, por que será que essa ação dessa pessoa me incomoda tanto? Então eu trago para mim, em primeiro lugar, a responsabilidade de me entender a partir daquele incômodo daquela pessoa. E aí quando eu me aproprio rapidamente do ensinamento da relação, mais rapidamente aquela pessoa ela sai dessa função ou ela se afasta da nossa vida, porque ela cumpriu o que ela tinha que cumprir. Então eu paro de entrar, que a gente chama de vitimismo, né? Eu paro de entrar naquela postura de coitadinho de mim, olha o que está fazendo comigo, e eu começo a analisar por que eu estou reagindo assim, por que essa pessoa desperta isso em mim, o que há em mim que essa pessoa de repente está espelhando, né? Numa visão mais ampla sobre nós sempre entendemos que nada é por acaso na nossa vida e que nenhuma pessoa está por acaso na nossa vida. Então, eu sempre me responsabilizo. A postura é muito de maior responsabilidade quando nós estamos em níveis mais altos de consciência. Bom, e chegando aqui no final, eu vou fazer uma pergunta que eu também já tive essa concepção, tá, pessoal? Então é muito comum isso. Que a gente vê muito assim, né, essa imagem transferida pela literatura, pelo cinema, né, que é a expansão de consciência, aquele ser que está acima de tudo e da dor, como aquele monge careca com aquela roupa laranja, né? Então, isso é exclusivo para esse tipo de pessoa ou essa expansão de consciência está disponível para todos nós? Está disponível para todos nós e essas pessoas, elas avançaram e elas nos ensinam e nos motivam a seguir o caminho delas. Então para nós aqui no Ocidente, nós temos a figura de Jesus, né, que ele chegou no último nível conhecido, né, que foi mensurável, né, dentro das experiências realizadas de níveis de consciência, de forma calibrada, ele chegou no último nível.
Então essas pessoas, elas nos desafiam a seguir o caminho delas, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, né? E o importante é a gente pensar que sim, eu posso dar mais um passo. Mesmo que eu não chegue nesse nível, mesmo que demore, eu preciso sempre pensar, eu não tenho um próximo passo a ser dado. E cada passo, se a gente olhar passo a passo, ele não é difícil. Mas precisa sim ter uma intenção, ter uma dedicação. Mas não precisa ser difícil. Não precisa haver sofrimento, porque o sofrimento também é um nível de consciência e, digamos, de associação em relação às emoções a um nível bem mais denso, mais baixo. Não precisa haver, mas precisa haver sim uma intenção e uma dedicação. Viviane, muito obrigado. Tá? Agradeço. Eu gostei bastante desse papo aqui hoje. E a gente sempre fica vendo coisas legais, assim, né? De todas as conversas que a gente tem, que vão surgindo novos aspectos desses temas, né? E eu já fico pensando em outros temas. Como eu estou pensando em outros temas, acho que você também. Então eu vou repetir aquele pedido, tá, pessoal? Deixa um like. E aqui nos comentários, faça o seu pedido, né? A gente vai avaliar se nós somos capacitados a comentar sobre esse tema. E a expansão de consciência, ela pode ser feita por todo mundo. E conforme você vai crescendo nesse nível de começar a olhar o mundo e as pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, né, alivia esse sofrimento que a Viviane falava. Porque você passa a compreender o papel que essas pessoas estão fazendo nas nossas vidas, tá? Então deixo aqui um grande abraço para vocês e, repetindo, faça a sua pergunta. Um abraço. Um abraço.